E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que são os controles de formulários que a gente pode adicionar na planilha. Quando a gente coloca esses controles de formulário, a gente consegue melhorar a interatividade da nossa planilha. Então a gente põe um botãozinho que, dependendo dele, faz uma ação ou não. Então a gente sempre combina isso com outras funções. Então a gente vai ver exemplos com a função C, nós vamos ver exemplos com a função índice corresp também. Então a gente pode utilizar esses botões de N maneiras e deixar nossas planilhas, os nossos cadastros muito mais profissionais. Vamos lá ver no Excel então? Pessoal, então vamos lá aqui no Excel, a gente vai ver como utilizar os controles de formulário. Primeiro, os controles de formulário, eles não ficam nas guias tradicionais aqui do Excel, né, aqui em cima. A gente tem que habilitar a guia desenvolvedor. Para quem não conhece, a guia desenvolvedor, para a gente habilitar ela, a gente vai no arquivo, opções, aqui a gente vai em personalizar faixa de opções, e aqui a gente tem algumas opções e a guia desenvolvedor ela vai estar desabilitada. Então a gente simplesmente clica aqui, flega ela e dá um OK. A partir desse momento, a guia desenvolvedor vai aparecer para a gente aqui em cima. E aí a gente pode usufruir de todas as funcionalidades dela, inclusive a parte de VBA Max, a gente vai ver isso futuramente. Mas nessa aula a gente vai estudar então os controles de formulário que eles estão aqui na partezinha de controles, inserir. E aqui, pessoal, nós temos dois tipos de controles. Nós temos a parte de controles de formulário, são os que a gente vai utilizar agora. E nós temos os controles ActiveX aqui embaixo. Bom, qual é a diferença entre eles? É muito importante entender. Essa parte aqui, controle de formulário, é a parte que a gente vai utilizar. A gente coloca, então, esses controles direto na planilha. A gente interage com eles diretamente na planilha. Então a gente vai informar células, vamos informar intervalos, eles são muito mais simples de utilizar. Essa parte de baixo aqui, ela é a utilização dos controles, também a gente coloca ali eles na planilha, mas eles são totalmente, a funcionalidade deles é totalmente atrelada à programação do VBA, tá? Então a gente tem que colocar aqueles botões ali embaixo, a gente tem que programar eles para eles funcionarem, tá? Cada um tem a sua funcionalidade específica. Nós vamos falar somente da parte de cima, controle de formulário. Bom, vamos lá. Primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês é um que eu vejo muita gente utilizar, validação de dados, né, fazendo lista, é uma boa opção, mas eu vou dar uma outra alternativa aqui também. Então, a gente vai vir aqui, a gente tem a lista dos cursos aqui que a pessoa vai escolher na hora de fazer um cadastro. E aqui então eu quero que ela escolha com uma lista, né, uma caixa de listagem. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos lá na guia inserir. Primeiro que nós vamos escolher então essa caixa de combinação aqui, tá? Vamos clicar nela e vamos criar onde a gente quiser. Eu vou criar ela aqui por enquanto, tá? Bom, agora pessoal, aqueles controles de formulário, a gente clica com o botão direito neles, em qualquer um que a gente criar, e eles têm a opção aqui, formatar controle. É aqui que a gente personaliza tudo que a gente quer. Então todos os botões que a gente criar, a gente vai vir aqui em formatar controle. Então vamos lá, botão direito, formatar controle. Agora aparece o intervalo de entrada. Esse intervalo de entrada são as informações que eu quero colocar aqui, igual lá na validação de dados de lista, que a gente escolhe as opções de lista. Então eu vou clicar aqui e vou selecionar essas opções. Bom, a grande diferença é que eu tenho que vincular a uma célula. Tá? Então eu sempre tenho que vincular uma célula, todo o controle que a gente for colocar lá. O que é? A resposta dessa seleção, onde que ela vai? Então eu vou colocar aqui, eu já tenho aqui um campinho que eu deixei pronto, a resposta do curso, vou colocar aqui e vou dar um OK. Bom, cliquei fora aqui, quando eu clico aqui eu tenho as opções escritas aqui então. Tá? Uma coisa muito importante, pessoal, a gente não tem a resposta escrita igual a gente coloca aqui, ele sempre traz em números para a gente. Então, administração é 1, psicologia 2, qualquer um dos campos que a gente for utilizar, ele sempre vai trazer em números para a gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com essas informações, tá? Bom, então ele fica flutuante, eu posso clicar com o botão direito nele aqui e arrastar ele para onde eu quiser, tá? E aqui eu vou deixar ele aqui por enquanto. E aqui onde está o curso, eu vou fazer um simples PROC-V. Então eu vou procurar essa resposta aqui, onde? Nessa tabelinha aqui,
Se você não viu a aula de PROC-V, acesse a aula de PROC-V, também dá para fazer via índice correto, que fica muito melhor. Mas o foco aqui não é explicar o PROC-V, tá? Vou buscar a segunda coluna, não me traga nada se não tiver, falso. Então olha só, agora o curso que eu escolhi aqui, ele vai trazer para mim aqui escrito. Então eu estou buscando a informação da resposta aqui, que é o número 2. Opa, o número 2 é qual dessa lista? Ah, é psicologia, ele traz psicologia para cá. Bom, feito isso, pessoal, o que é uma boa prática? Vamos colocar esse aqui, pode ser até por cima aqui do curso, olha. Eu faço isso, fica legal. Nós temos a informação escrita atrás da caixa de combinação aqui, porém, nós estamos utilizando uma opção aqui em cima. Bom, mesma coisa a gente vai fazer com gênero. Então, vamos lá, inserir caixa de combinação, vou colocá-la aqui primeiro, opa, vou desenhar ela aqui primeiro, botão direito, formatar controle. Então, o intervalo de entrada vai ser aqui, masculino, feminino. Vínculo da célula, eu também já tenho uma célula que eu deixei pronta aqui. Ok, pronto, agora eu tenho essas duas opções. Agora aqui no gênero eu vou colocar a mesma coisa, igual, vou fazer um PROC-V buscando essa resposta aqui, onde? Nessa tabelinha aqui, vou utilizar a mesma informação, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula falso. Pronto, então agora o que eu escolher aqui, ele vai aparecer para mim ali. Vamos fazer a mesma coisa, vamos trazer para cá o botão, a caixa de combinação, né, que é o nome correto, e vamos redimensioná-la para cá. Bom, eu gosto muito da validação de lista, mas quais são as vantagens do controle de formulário? Ele é mais fácil da gente adaptar ele à planilha, dependendo do espaço que a gente tiver, então ele fica mais fácil de adaptar para trabalhar com layout, tá? O grande segredo é esse que a gente está fazendo aqui. Bom, outra opção que a gente tem, eu não vou falar de todos, que nós temos muitas opções aqui, mas a gente tem uma opção bem interessante, que é essa daqui, olha, que é a barra de rolagem. Lembrando que nós estamos trabalhando só com os de cima. Então eu vou colocar uma barra de rolagem aqui e vou colocá-la na horizontal. Aqui na barra de rolagem, então eu vou clicar com o botão direito, formatar controle. Aqui eu tenho algumas outras opções. Primeiro, com qual célula eu quero vincular? Eu vou vincular direto com essa célula aqui. Aqui é a quantidade de meses que a pessoa vai parcelar. Então, o valor mínimo é 1. E o valor máximo, vamos supor que a pessoa vai fazer no máximo em 72 vezes. Tá? A alteração incremental é quando a pessoa clica aqui no botãozinho, de quanto em quanto ele vai aumentar? 1. De 1 em 1. E quando a pessoa clicar aqui no meio, não no botão, mas no meio, aqui é a mudança de página. Então, quando ele clicar no meio, vai de 10 em 10. Vamos ver? Deu um OK. Pronto, ele trouxe 1 aqui para mim. Eu vou clicando aqui, ele vai de 1 em 1. Se eu quiser que ele vá de 10 em 10, eu clico aqui, ele vai de 10 em 10. Então, observe que eu posso arrastar aqui também. E tudo vai se alterar ali do lado. Bom, outro truque interessante, pessoal. Eu vou colocar uma outra barra de rolagem aqui. Vou colocar um pouquinho mais para o lado e vou explicar o porquê. Bom, a taxa de juros, ela pode ser um valor fracionado. Então, aqui na hora que a gente vai formatar o controle, eu não posso colocar um valor mínimo 0,1, 0,2. E na ação incremental eu não posso colocar que ele ande de 0,1, 0,1. Eu tenho que colocar no mínimo 1. Então, se eu quiser que a taxa de juros seja nas casas decimais, eu tenho que fazer um truquezinho. Eu tenho que vincular essa taxa a uma célula, que eu vou colocar no valor máximo 1000. Opa, 1000. Valor mínimo 1. E aqui eu vou colocar valor atual 1 também. Bom, agora eu vinculei essa célula do lado aqui. O valor da barra de rolagem vai vir para cá. Então observem que ele está ali. Certo? E aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, igual ao valor que está aqui dividido por 1000. Pronto, agora olha lá a minha porcentagem do jeito que eu preciso. Vou esconder essa informação que está aqui também. E olha aí que legal, eu já tenho então uma opção bem legal ali para a taxa de juros. Então, se eu quiser em 36 vezes um empréstimo na taxa de juros de 1,9 no valor de 32.500, ele já vai me falar aqui que eu estou utilizando a função pagamento.
também não é objetivo explicá-la, né, nesse momento aqui. Mas ele faz aquele conto igual a gente faz naquela calculadora científica, calculadora financeira, desculpem, HP 12C. Aqui ele faz o mesmo cálculo. Bom, aqui a gente tem um desconto de 10%. Eu vou utilizar uma outra opção aqui, que é o botão de opção. Vou colocar aqui um botão, só clicar nele. Clica 2 vezes, ele deixa você alterar o texto. Então eu vou colocar, tem desconto? Vou colocar uma alternativa assim. E vou diminuir aqui o tamanho dele. Pronto, vou colocar outro botão. Aqui, tem desconto, vou clicar 2 vezes, vou colocar não. Vou diminuir também o tamanho dele aqui. Então agora eu tenho duas opções, tem desconto sim ou não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar com o botão direito, vou formatar controle. Quando tem dois botões assim, quando eu colocar o vínculo vai valer para os dois, tá? Então aqui, resposta do desconto, vou colocar aqui, então na célula Q3. Vou dar um OK. Pronto, agora ele está me trazendo ali se tem desconto sim ou não. E eu já tinha deixado a fórmula pronta aqui, né? A minha fórmula, minha função C aqui, falando que se aqui for não, né? Na verdade, se for igual a 1, se for sim, ele calcula o valor com desconto. Se não, traz somente o valor. Então a gente consegue fazer isso de maneira muito simples. Né? A gente pode alterar o valor aqui que a gente quer e já calcula, tá? Bom, aqui pessoal, qual que é a diferença desse caso? Nós vimos aqui que quando eu coloco um vínculo direto, ele vale para os dois de uma vez. Se a gente criar vários botões assim, ele vai valer para todos também. Então se eu tiver 20 botões, ele vai sempre deixar selecionar somente um. E nesse caso aqui, como é que eu faria então, para que eu possa selecionar só entre esses três, igual está aqui? O que eu estou utilizando aqui que me permite fazer isso? Vou mostrar para vocês no planilha em branco aqui como ficaria. Então, olha lá pessoal, eu vou vir aqui e vou criar vários botões aqui de opção, tá? Criei aqui vários botões. Então, eu só seleciono um de cada vez. O que eu fiz aqui nessa planilha é que eu utilizei a caixa de grupo, que é esse botão que está aqui, caixa de grupo. Quando eu crio a caixa de grupo, olha só, inserir caixa de grupo, vou desenhá-la aqui. Os botões que eu colocar aqui dentro agora, eles vão funcionar sozinhos ali entre eles. Olha aqui, eles estão isolados esses aqui. Então, se eu fizer isso várias vezes, eu consigo então isolar. Tem gente que acha que a caixa de grupo é somente um objeto ali, um desenho bonitinho, mas não é. Então, olha só, se eu criar aqui o vínculo com essa célula, ele vai trazer somente um ou dois para mim aqui. Se eu criar um vínculo dessa parte aqui que não está isolada com essa célula, ele vai trazer para mim aqui o número que eu estiver utilizando aqui. E aqui a mesma coisa. Então, utilizando a caixa de grupo, a gente isola todas as operações. Vou deletar essa planilha e voltar para cá. Foi o que a gente montou aqui, tá? Então, isso aqui é muito interessante. Isso aqui a gente pode utilizar como uma provinha, um teste. Então, olha lá, vou colocar formatar controle, vou vincular com essa pergunta 1 aqui. Vou vir aqui no formatar controle, vou vincular essa aqui com a pergunta 2. Formatar controle, a mesma coisa eu vou fazer para todos os botões que eu tenho aqui. Pergunta 4, mesma coisa com a pergunta 5. E agora, por último, a mesma coisa com a pergunta 6. Então, eu vinculei cada pedaço desse aqui em uma célula dessa. Tá? A vantagem agora é que eu posso ir alterando aqui. Ele já altera para mim a resposta aqui de acordo com o que a pessoa respondeu. Aqui eu deixei um campinho com as respostas certas e uma fórmula C para trazer se a pessoa escreveu certo ou não. Tá? E ali embaixo um simples gráfico, então alterando para a gente de acordo com o que a pessoa colocar. Tá? E para finalizar aqui, pessoal, vou utilizar uma também que eu uso bastante, que é essa opção aqui, caixa de listagem. Bom, vou clicar aqui e vou criar uma caixa de listagem aqui então para gente.
Bom, a caixa de listagem ela é uma opção interessante que a gente fica com todos os dados à mostra. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui, formatar controle. De onde eu vou puxar as informações aqui no intervalo de entrada? Lá da minha planilha base, eu não preciso ficar com as minhas informações na mesma planilha. Está aqui na planilha base. Vou pegar os números de nota fiscal daqui até o fim. E eu vou vincular com qual célula? Vou vincular com essa aqui, ó, de baixo ali onde eu coloquei resposta. Tá? Vou deixar aqui seleção simples para não ser múltipla, porque isso pode atrapalhar na nossa função ali depois. Vou dar um OK. Agora, pessoal, a função, a célula que eu escolher ali, ele vai trazer para mim aqui, então, a resposta. Então, essa aqui é a 9ª informação que eu tenho nessa lista. Se eu tenho o número 9 aqui, aqui é somente fazer um quê? Um índice. Eu vou trazer um índice da onde? Dessa tabela aqui, daqui até lá embaixo, ponto e vírgula. Qual que é o número da linha que eu quero que ele traga? Esse aqui. E a coluna 1, que é ela mesma. Também o objetivo não é explicar o índice, mas pronto. Olha aqui, pessoal, ele já trouxe para mim o número da nota que eu escolher. Eu já deixei aqui algumas funções preparadas para ele trazer todas as informações para a gente. O objetivo não é explicar essas funções, e sim com que a gente entenda como esses controles podem nos ajudar. Então olha aqui, todas as opções que eu tenho estão aqui. E assim fica bem interessante, bem fácil da gente trabalhar. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Usem bastante os controles de formulários, eles deixam nossas planilhas muito mais profissionais, tá? Então, não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal, dê um joinha nesse vídeo e acesse o nosso site também, maisqueplanilhas.com.br. Até o próximo!